Olá, turma! Dando continuidade à nossa disciplina Metodologia e Pesquisa Científica, a nossa unidade 1 vai tratar sobre a questão da produção do conhecimento humano, ciência e método científico. Os principais tópicos dessa aula estão divididos em 3 aspectos, sendo eles ciência e conhecimento, a ciência moderna e o contexto sociocultural e o conhecimento científico. O que vocês podem observar na tela são tópicos que a gente vai abordar de forma pormenorizada. Então, vamos avançando. O conhecimento humano. Conhecer é desvendar, desbravar, a apreensão de um objeto pelo sujeito, onde quem conhece acaba por apropriar-se do objeto que conheceu. Então, nós, enquanto sujeitos do conhecimento, para apreendermos ou conhecermos qualquer que seja o nosso objeto, a gente passa por um processo de mediação. O que seria esse processo de mediação? Seria a nossa disponibilidade em querer desvendar, conhecer, esse ímpeto de buscar e ir além. Tanto é que o professor Mário Sérgio Cortella, um filósofo, ele explica muito bem a diferença entre a ideia de conhecimento e informação. A gente vê aqui representado na figura ao lado a ideia de que a informação seria apenas cumulativa, Você pode deter de muita informação, mas o processo de conhecimento tem a ver com você saber articular todas essas informações obtidas. O professor Mário Sérgio Cortella, ele ilustrou de forma bem prática a ideia de que nós, enquanto seres humanos, temos que nos deter ao processo de conhecimento, Justamente você saber, nós, enquanto sujeito, ser humano, por meio da mediação, buscarmos formas de apreender o que está ao nosso redor. Então, por exemplo, aqui a gente tem como o ser humano, ao longo do tempo, teve vários processos de transformação, no caso aqui, para a produção do conhecimento, acerca do que seria o uso ou a produção do fogo. Então, as mudanças desde o atrito de pedras e madeira até o uso do palito de fósforo foi um processo que não foi repentino, mas foi dado por vários processos de fracasso, de êxito. Então, o ser humano, até descobrir e conhecer o fogo, ele percebeu suas múltiplas utilidades, Então, cozinhar alimentos, aquecer, se afastar de animais perigosos. Então, a gente sempre tem que se perguntar, o que eu quero conhecer? Qual é o processo, qual é o objeto da minha mediação? Qual é o objeto daquilo que eu quero aprender? E assim, a gente vai despertar em cada um de nós uma atitude investigativa, que queira desvendar aquilo que está muitas vezes exposto, E a gente, de fato, investigar e desmistificar muitas posições que nos são postas, Então, o processo de conhecimento, ele está sempre em transformação, ele é um processo inacabado. Os conhecimentos produzidos, eles servirão como base para a produção de novos conhecimentos, seja para validá-los ou para negá-los. Então, é importante entender que nós estamos aqui num curso de graduação para também trazer contribuições à nossa área de vocês, A nossa área enquanto conhecimento científico e vocês na área da geografia. Então, como vocês podem produzir conhecimentos de forma que possa tanto validar aquilo que já está posto, ou mesmo refutar, ou contribuir, somar, e entender que o conhecimento ele é formado por múltiplos pontos de vista. A gente não pode entender como sendo a ciência como uma única perspectiva, mas entender que há várias perspectivas para que possamos compreender os variados processos de entendimento do que seja a realidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem a fala, um trecho do livro do professor Leonardo Boff, e ele fala o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vocês com calma depois vão ler todo esse excerto, mas eu quero destacar os pontos que estão em negrito. Ele diz assim: cada um lê com os olhos que tem, interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, conhecer o lugar social de quem olha é essencial. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, a gente tendo consciência de que todo conhecimento ele é limitado, isso nos ajuda muito no processo de construção do que seja a própria ideia do conhecer ou produzir conhecimento. E aí, dentro desse aspecto, a gente classifica mais ou menos as várias formas de conhecimento. Entre as principais estão 4, que seria o conhecimento empírico, científico, filosófico e teológico.
Não que essa imagem aqui é meramente ilustrativa, ela não está para dizer qual que seja a ideia de um conhecimento mais ou menos importante, porque a gente não vai não vamos nos deter nessa ideia de que seja mais ou menos importante, porque isso não existe, né? Mas quais são os procedimentos que cada um desse tipo de conhecimento utiliza para aprender a realidade? Aqui a gente tem um quadro comparativo de características, né, do que seja a ideia do conhecimento popular ou empírico, também conhecido como conhecimento de senso comum, o que seja o conhecimento filosófico, religioso e científico. Então, cada aspecto desse vai interpretar ou dizer um pouco de como as pessoas, como o ser humano constrói essas variadas formas de conhecimento. Então, por exemplo, conhecimento empírico é aquele conhecimento que nós adquirimos no cotidiano, né, a partir das nossas experiências, do nosso relacionamento com os outros, com as coisas, e ela está muito amparada em opiniões, geralmente aceitas em determinados contextos, né? Então, ela pode ser verificada, comprovada, só que ela tem uma perspectiva um pouco mais limitada, né, e está carregada de valores, de conhecimentos que às vezes estão carregados de pré-noções, que podem ser representados a partir das noções de preconceito, né? Mas é um conhecimento que também parte, né, para a gente entender melhor o que está ao nosso redor. Conhecimento filosófico é um conhecimento orientado mais para a gente problematizar, né, de forma mais profunda certos debates, né, ampliando mais a forma de pensar acerca do que seja, né, a vida, a nossa relação com os outros seres humanos. O conhecimento filosófico, ele não é uma produção do conhecimento verificável, né, como é o conhecimento empírico, porque ele se caracteriza por um esforço reflexivo, né, portanto racional. O conhecimento filosófico, ele está para questionar, né, para indagar se aquilo que está posto, de fato, é aquilo que nos é apresentado. Então, ela tem mais a ver com essa perspectiva de investigar o que está para além, né, do que está representado. O conhecimento religioso, no entanto, ele já é derivado de crenças, né? Como fala aqui, é uma base inspiracional. Se utiliza de crenças, né, baseadas às vezes num livro sagrado, para dar sentido à vida, à origem da vida, ao destino dos seres humanos, né? Então, é um tipo de conhecimento que se pretende único, e por isso ele não é verificável, né? Não é um método para a sua produção, pois geralmente ele transmite, né, de forma oral aquilo que se acredita ser uma verdade, né? Então, é um conhecimento posto como infalível, porque é precedido pela ideia dos dogmas, né? Então, por isso é considerado um conhecimento exato, né? Em contraposição, o conhecimento científico seria um pouco mais metódico, mais organizado, né? Mais sistematizado. O conhecimento religioso também o é, só que a diferença é que o conhecimento científico ele vai se pautar em experiências, né? Ele vai buscar a experimentação, aquilo que possa ser verificável, de forma metódica, comprovada. E aí ele vai falar o quê? É um tipo de conhecimento que se diferencia dos demais até aqui, porque ele tem a ver com a ideia de você criar métodos para apreender uma realidade. Então, diferentemente dos outros, ele é um pouco mais sistematizado nesse sentido, e por isso ele também não se pretende, apesar de ser considerado racional, ele não se pretende infalível ou exato, né? Ele é um processo, o conhecimento científico é um tipo de conhecimento que está em um processo de constante transformação. Então, é importante destacar. Nesse slide aqui, eu coloco bem diferente, de forma assim, bem mais, né, visualizável, a diferença entre o senso comum e a ciência, né? Então, vamos para essa parte um pouco mais abaixo. Então, o senso comum seria a transmissão de geração para geração, baseado numa tradição cultural, baseada em experiências individuais, e está desprovido de explicações mais racionalizadas ou sistematizadas. Enquanto que a ciência ela é resultado de uma investigação, né, verificável pela experiência, um conhecimento mais racionalizado, por acompanhar também procedimentos metodológicos específicos. Então, turma, até aqui a gente falou um pouco do que foi, o que seria a ideia, né, do processo de conhecimento. Então, agora, de forma mais detida, vamos falar sobre a ciência moderna e o contexto sociocultural em que ela é produzida. Então, o que é a ciência, né? Pode-se colocar como uma questão para debate. A ciência ela é pretendida como um tipo de conhecimento sistematizado, ou seja, organizada, com proposições logicamente correlacionadas, a fim de entender os fenômenos, aquilo que se apresenta, né, aquilo que
se mostra mais latente, né? E aquilo que se deseja estudar de forma mais pormenorizada. A ciência é uma representação da realidade. Então, vejam bem, ela é uma das várias representações existentes. A gente também precisa entender a limitação que esse tipo de conhecimento tem. Ela é diferente do senso comum, mas também é um conhecimento limitado. Então, a gente fala que para produzir ciência é necessário 3 grandes aspectos para a gente minimamente caminhar por um procedimento um pouco mais neutro, né, pode assim dizer. Então, precisa-se da ideia da técnica, né, como fazer ciência, como produzir conhecimento. Né? A técnica seria os procedimentos que operacionalizam o método, enquanto que o método significaria que caminhos vamos seguir, né, a sequência de operações para uma análise científica. E a normatização seriam as regras, as normas de como se deve fazer, né, de que forma a gente vai padronizar as comunicações científicas. O que seriam essas comunicações? Né? Então, aquilo que a gente faz em forma de pesquisa, a gente produz e vai relatar por meio de relatórios, artigos, papers e tantas outras coisas que a gente vai falar mais detidamente na unidade 3. Então, esses 3 aspectos, eles são pilares para a gente entender como fazer, então, essa ideia de ciência. Precisa-se da técnica, do método e da normatização. A ciência também, mais uma vez, é bom ressaltar o caráter relativo, né, porque ela é também produto de construções sociais, que historicamente foram estabelecidas e são ainda em disputa. Né? Então, a gente vai ver que para cada período da história, todo tipo de conhecimento ele foi produzido, né, a partir de um determinado viés, a partir de um determinado período, e serviu para interpretar, verificar e solucionar problemas de uma época. Então, o que foi a ciência para a Antiguidade, para a Idade Média, não vai ser a mesma para o Iluminismo ou chamada Era Moderna. Sempre vão ser produtos, a ciência enquanto produto do meio social, e sempre vai estar em disputa com outras formas de conhecimento humano. No caso, né, a ciência ela sempre esteve em disputa, por exemplo, com o conhecimento religioso, né, ambas disputando, de certo modo, que sentidos vai se dar à realidade, à existência humana, etc. Para isso, houve uma vertente da ciência que se convencionou chamar a ciência moderna, e que tem como destaque 3 grandes referenciais nessa área, que seria Galileu Galilei, René Descartes e Francis Bacon. Vamos ver o que cada um trouxe de contribuição para a chamada ciência moderna. Galileu Galilei ele é considerado o pai da ciência moderna. Ele escreveu um livro chamado Diálogos sobre os 2 principais sistemas do mundo. E ali ele dizia que a principal forma de aprender a realidade seria por meio da experimentação. Ou seja, por meio da experiência. Né? Foi ele mesmo quem definiu que a Terra não era o centro do universo. Então, ele veio colocar um conhecimento contrário à ideia da época, que dizia, né, a partir da perspectiva religiosa, que o centro do universo era a Terra. E aí ele desmentiu, né? Ele acabou desmistificando essa noção, até o ponto, né, de ser levado aos chamados inquisidores, e ali ele acabou por, entre aspas, reconhecer que estava errado, mas com o sentido de terminar suas pesquisas, né, porque se ali ele reconhecesse, possivelmente ele seria condenado à morte, e todo o caminho, o percurso metodológico de pesquisa em relação a esse aspecto teria sido findado, né. Então ele foi o precursor nesse segmento, né, de entender que a ciência ela é baseada na experiência. Ele também, a gente vê aqui uma tirinha que faz uma sátira, né? Porque ele foi também um dos precursores do chamado antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? Uma ideia contrária ao teocentrismo, né? Então não é mais a ideia de Deus ou a religião como centro, mas o homem como um centro do universo. Então a tirinha diz mais ou menos o seguinte, acompanhe. Antes acreditava-se que Deus era o centro de tudo. Não, é o homem, né? Diz o palestrante. Mas então, qual homem? Alguém pergunta. E aí o palestrante diz, cortem-no a cabeça. Então, qual é o cuidado? Qual é a crítica que está posta aqui? É que apesar de a gente entender que há várias formas de conhecimento e de dar sentido e significado à realidade, a gente não pode cair na ideia dos centrismos, né? Não tem que pensar que um ou outro segmento tem que ser o único modelo de explicação de um contexto. Né? Então, a professora Eva Maria Lacatus, ela diz na obra dela o seguinte, é necessário abandonar o ponto de vista antropocêntrico,
para formular hipóteses sobre a existência de objetos e fenômenos além da própria percepção de nossos sentidos, submetê-los à verificação planejada e interpretada com auxílio das teorias. Então, o cuidado aqui é para a gente fugir todos esses modelos que centram em um único aspecto, mas entender o conhecimento como algo mais amplo, que a gente vai ver logo mais na outra unidade. Então, a ciência, ela não é o único caminho de acesso ao conhecimento, e nem a ideia de uma única noção de verdade. O mesmo objeto ou fenômeno, ele pode ser matéria de observação tanto para o cientista quanto para o homem comum, né? O que vai diferir é a forma como cada um observa o fenômeno estudado. Então, o conhecimento científico é mais um dos conhecimentos postos. E quais as contribuições, né, da nossa disciplina, da metodologia da pesquisa? Então, dentro desse debate acerca do que seja ciência, do que seja conhecimento. Então, ela está, a metodologia da pesquisa, para nos desenvolver enquanto cientistas, né, enquanto pesquisadores, para uma atitude investigativa, estabelecer relações entre o conhecimento estudado com aquilo que já existe, né, a ideia do próprio conhecimento, como o professor Mário Sérgio Cortella falou, e promover também possibilidades para uma leitura crítica. A gente não está apenas para reproduzir um conhecimento anteriormente posto, né, mas também criticamente interpretá-lo. Serve também a metodologia para nos ajudar a sistematizar atividades de estudo, para que possamos desenvolver uma postura holística, superando a fragmentação dos conhecimentos, para nos orientar na elaboração de trabalhos científicos e desenvolver esse espírito crítico, né, que aqui a gente vai prefigurar na ideia da busca da neutralidade e criticidade. Né? A ideia do ser cientista seria, em primeiro lugar, buscar o máximo possível a objetividade e imparcialidade. Lógico que nenhum de nós vamos estar isentos, né, das nossas pré-noções, mas o fazer ciência nesse aspecto é um exercício constante de a gente tentar ser o máximo possível objetiva nas nossas tarefas, nas nossas pesquisas e na forma de comunicá-las. Então, por isso, os chamados métodos científicos, eles são formas também de produzir conhecimentos, né, de maneira planejada, controlada e adequada aos fenômenos estudados. Os métodos, eles devem se articular com os referenciais teóricos, a fim de orientar a investigação a ser realizada. Então, os métodos, eles servem para definir quais aspectos ou por onde vamos caminhar a partir de determinado contexto de discussão. Então, os métodos científicos, eles também são muito válidos para nossa produção de pesquisa acadêmico-científica. Enquanto métodos científicos principais, né, deles derivam muitos outros, a gente vai destacar dois clássicos, né? O primeiro, o método dedutivo, que foi pensado pelo René Descartes. O método dedutivo, por ele, é considerado como o método mais racionalista, onde se enfatizaria a autoridade da razão na produção do conhecimento. Ele mesmo, que na obra chamada Discurso sobre o Método, disse que a ciência deveria adequar-se a partir de vários métodos de verificação. Então, o que seria a característica do método dedutivo? Seria a investigação deve sempre partir do geral para o particular em termos de lógica, visto que ele se baseou o método a partir da matemática. Enquanto isso, Francis Bacon, ele pensou o método indutivo. Ele contrariava, por exemplo, a razão sem a comprovação. Ele também enfatiza a noção de que a ciência ela deve partir da experiência para produzir o conhecimento. Todo conhecimento ele só pode ser produzido pela ciência a partir do momento que ele percebe as circunstâncias em que o fenômeno estudado ocorre. Então, o método indutivo, a gente vai ver logo mais aqui no exemplo, ele seria o contrário, ele parte do particular para o geral. A gente vai ver aqui no exemplo. Então, por exemplo, o argumento dedutivo, do geral para o particular. Então, ele vem com as chamadas premissas, né, que é cada afirmação, cada sentença dessa, cada frase. Então, ele fala, todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Percebam, ele traz uma premissa mais ampla, mais geral, né, para falar que a ideia do mamífero, uma categoria muito abrangente, e aí ele vem justificar até chegar ao ponto de dizer que os cães têm um coração por serem mamíferos, visto que os cães, né, também são mamíferos. Então, é só uma argumentação lógica para a gente entender como esses teóricos ajudaram a pensar de forma mais sistematizada a construção do conhecimento científico. Então, por exemplo, enquanto isso, o argumento indutivo, o que seria?
do particular para o geral. Ele faria uma argumentação às avessas do argumento dedutivo. Ele falaria o seguinte: todos os cães que foram observados tinham coração, né? Então ele parte do particular, de uma situação específica. Os cães têm um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Então ele parte de uma situação específica para uma generalização, ok? E turma, terminamos nossa aula aqui e a gente encerra com a fala de um filósofo muito importante também para o conhecimento, né, do que se chama conhecimento científico, que foi Immanuel Kant. Ele diz o seguinte: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Então, que essa nossa jornada, não apenas durante essa disciplina, mas durante todo o curso, né, possa ser aí fomentada, né, usada como base para a gente sempre produzir um conhecimento, mas não um conhecimento único, válido, universalmente posto, mas de buscar também, por meio da dúvida, das incertezas, da investigação, o que de fato nos é apresentado. Então é isso, turma. Até a próxima aula. Nos encontramos. Que as nossas referências e até mais.